Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e ser notificado aqui. Então galera, vamos fazer uma reação e um corte aí do jogo aberto com Lívia, Ronaldo, todo mundo comentando aí sobre o Flamengo. Vai falar aí um pouco sobre o mercado da bola do Mengão, sobre a chegada de Firmino que diz sim ao Mengão e também sobre um novo equatoriano que pode pintar aí, né? Que foi recomendação aí de José Boto. Então assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Falando em praia, lá na cidade maravilhosa, o mercado da bola não para, as contratações seguem a todo vapor. Os quatro grandes cariocas, eles buscam melhorar o seu elenco para triunfar sim em 2025. O Flamengo definiu o elenco que vai atuar nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto a equipe principal estiver nos Estados Unidos, realizando a pré-temporada. Uma equipe recheada de garotos do Ninho estará em ação no Campeonato Carioca. O elenco profissional se apresenta apenas no dia 8 de janeiro, enquanto a garotada se apresenta nesta sexta-feira. Garotada que se apresentou muito bem na temporada passada, dando pontapé inicial do time rubro-negro carioca. Quem dá Com todo esse problema da ausência de tecnologia, os jogadores que batiam, Zico entrou para o hall dos maiores títulos conquistados com a camisa do Flamengo. Vou mostrar para vocês uma arte na tela dos jogadores com mais títulos pelo rubro-negro. Zico ao lado do Júnior conquistaram 13 títulos e agora o Gabigol, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, depois dessa sequência incrível de 2019 para cá, os três se igualam. Só pra gente passar a lista completa com 12 títulos. O que eu acho, eu sou contra isso aí. Ah, é contra? Eu sou contra, por quê? Porque considera o título Supercopa, que é um jogo só, né? Sim. A Supercopa, a Recopa, isso aqui. Isso não tinha na nossa época. Não. É uma consequência de ganhar o título. Exatamente. Então, o que tinha na nossa época, por exemplo, você vai jogar o Ramon Carranza, que joga com o Barcelona, joga lá com aqueles times todos lá. Vai o Tereza Herrera. Você ganha isso, cara, é um título tão importante como uma Recopa, como uma Supercopa. Entendeu? Eu não entendo esse negócio. Sul-Americana é o quê? É um torneio que o time dá a impressão de que é o time da Série B. Não é os caras que ficam oitavo, décimo. Então. E você vai ter uma Copa entre o campeão da Libertadores, que jogam lá os campeões, os melhores, contra os caras que estão lá para trás. Não tem sentido isso. Você jogar o campeão da Copa do Brasil com o campeão do brasileiro, ótimo, palmas, maravilha. Agora, jogar... São pesos iguais. A Libertadores contra a Sul-Americana não tem o menor sentido isso. Concordo totalmente. E essa é a dificuldade de ter que comparar o passado com o presente. Eu falo da Europa também. Sim. Da Europa também. A Europa com a Europa Liga com Champions League. Não tem sentido. São pesos diferentes. São pesos totalmente diferentes. Então... Pô, aí encaram e dão isso como se fosse um título. Então, por que na época nós tínhamos o quê? Campeonato Carioca era o mais importante. Taça Guanabara era individual, era um título. A Taça Guanabara era um título. E era difícil ganhar, porque você jogava contra Fluminense, contra Vasco, contra Botafogo, jogava contra todos eles. Não era hoje que, às vezes, não tem... Você joga um Campeonato Carioca, não tem nem um clássico. E também, a grande diferença, isso é na época quando os melhores jogadores brasileiros jogavam no Brasil ainda. Então, o nível de concorrência é muito mais, mas também ganhar a Libertadores na época disso aí, né? Porque as coisas que estavam rolando na Libertadores... Isso. Né? Aí vai dizer, é saudosismo. Não é saudosismo. Não, são muitos aspectos a serem analisados. Exatamente. Você tem que valorizar o que era acontecer na sua época. O Campeonato Carioca, na época, eram 3 turnos, cara. Você ser campeão não é fácil. Você tinha que ganhar o primeiro, ir para a final com o vencedor do segundo e o vencedor do terceiro. E, às vezes, se você ganhasse o primeiro, o terceiro, o segundo, você tinha uma certa vantagem. Então, essa era complicada, era tão difícil como hoje que você não representa título. Entendeu? Então, não é por aí. Não é por aí, porque só tinha aquilo. Então, tem que valer como título. É aquela coisa dos campeonatos, que a CBF foi lá e deu para os times aqueles campeonatos retroativo. Então, se dá retroativo, você tem que considerar as taças Guanabara, que eram individualizadas,
Você foi pentacampeão de uma Taça Guanabara. Vai pensar que quando os times cariocas, que eram pedreira, você ganhar 5 Taças Guanabara seguida e não conta isso como título? Mas ainda assim você acha que esses caras, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, pelos títulos que conquistaram, merecem esse lugar especial? Merece um lugar especial, claro. Eles estão lá, teve a competição, eles conquistaram. Então merecem ser contados. Lógico, isso aí é óbvio. Ninguém vai tirar o mérito nem da marca que eles tiveram dentro do Flamengo. E que conquistassem mais. Tomara que eles conquistassem mais. E esse cara aí merece a avalização da camisa 10 merece. Do Galinho de Quintino? Total. Ele é um cara fora de série. Desculpa, lógico. Zico, perdão. Vai. Não, quero extrair uma informação mais uma vez aqui do livro do Marcelo Barreto, né, os 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro, que está aqui na minha mão, que diz o seguinte aqui, recomendo, quem não tem esse livro tem que ter, está aqui, tá? Estou mostrando aqui para a câmera. Muito bolado que ele não me deu ainda, mas eu vou... Nem eu. Eu vou ter uma conversa. Eu recebi. É uma informação Obrigado, interessante Marcelo. aqui, que eu não sabia, e estudando aqui a parte do livro que o Barreto fala de você, tem uma coisa interessante falando de títulos aqui, que é o seguinte, em 1979, o Flamengo conquistou 2 campeonatos cariocas. Foi. Aí ele fala, típico do futebol brasileiro, um campeonato, num ano só, 2 campeonatos cariocas. Como é que foi isso, Zico? Foi a questão da mudança da Guanabara para Rio de Janeiro. Então fizeram 2 campeonatos, entendeu? E o Flamengo ganhou os 2. O Flamengo ganhou. Nós ganhamos 7 turnos seguidos. Não teve final. Em 78 teve a final, aí a gente chegou, né, ganhamos Taça Guanabara, ganhamos a que seria a Copa Rio e fomos campeão carioca. Aí depois, em 79, a gente ganhou os 2 turnos, depois ganhamos 3. Firmino foi procurado pelo Flamengo, sim. Tem muita gente pilhado, mas tem chance do Flamengo contratar o Firmino, ele é muito caro. Se tem chance, a gente vai saber agora. Por quê? Porque o Flamengo mostrou interesse. O Felipe Luiz ligou para o Firmino. Ligou. Isso foi uma notícia do Julinho aí, né? Que o próprio Felipe Luiz ligou. Eu tinha trazido a informação de que o Felipe Luiz já tinha ligado para o Richarlison, tá? O Pombo. Isso o Pombo me falou. Ele me esclareceu. Thiago, o Felipe Luiz me ligou, mas impossível. O Tottenham não quis negociar. O Flamengo não pode nem chegar perto do valor que o Tottenham quer para que eu saia do clube. E aí, isso mostra uma tendência no Felipe Luiz. Dele procurar os jogadores, dele querer vender o projeto para os jogadores, dele mostrar que ele conta com os jogadores. Felipe Luiz ligou para o Firmino. O Firmino sabe do interesse do Flamengo, tá? E aí, a gente vai trazer aqui tempo de contrato, vai falar também sobre a situação, né, Julinho, que é isso que a gente tem para trazer hoje como grande novidade. O Firmino aceitou negociar. Isso quer dizer que ele vai para o Flamengo? Não. Quer dizer que ele aceitou escutar uma proposta do Flamengo. O Firmino se abriu para uma proposta do Flamengo. Ou seja, pronto, Flamengo, eu aceito escutar a proposta, agora me faça. Antes de eu passar para o Julinho, né, que ele tem ainda mais detalhes, eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu falei com um dos intermediadores da negociação do Firmino com o futebol árabe. Um dos empresários que participou ali da negociação do Firmino para jogar na Arábia Saudita. E aí eu perguntei, né, para essa pessoa, falei, você acha que tem alguma chance? E aqui a gente joga limpo. A pessoa falou comigo, é empresário, foi um dos intermediadores da ida do Firmino para o futebol árabe, e ele me falou, Thiago, é muito difícil o Firmino fechar com o Flamengo. Por quê? Fala-se muito que o Firmino ganha 10 milhões de reais de salário, né? Não. Pelo que ele me passou, o Firmino ganha pouco mais de 12 milhões de reais. O Firmino ganha, fazendo a conversão, né, do dólar, do acordo que foi feito para o Firmino jogar na Arábia Saudita, ele ganha ali
um pouco mais de 12 milhões de reais por mês. E aí ele falou, eu acho muito difícil que o Flamengo chegue perto desse valor e, sendo assim, eu acho difícil que o Firmino aceite jogar no Flamengo. Agora, tem negociação? Tem. Flamengo procurou o Firmino? Procurou, e a gente saiu aqui na frente, principalmente com o Julinho Miguel Neto, que saiu na frente nesse assunto, né, do Flamengo ter procurado o Firmino, e agora vai ter negociação. Se o Firmino vai aceitar, é claro que é complicado. É um jogador muito caro, é um jogador que recebe um salário muito alto. Mas, Julinho, ele ter aceitado negociar já mostra que o Firmino pode estar disposto a abrir mão de ganhar muito dinheiro para jogar no Brasil. Porque senão ele nem aceitaria negociar, porque ele sabe que nenhum clube no Brasil vai pagar para ele mais de 3,5, no máximo. Nenhum clube no Brasil paga um salário de 3 milhões de reais e meio para alguém. O maior salário é o do Abel Ferreira, que é de 3 milhões e 200, se eu não me engano. Então, tem novidade, né, Julinho? E aí, Thiaguinho, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A galera tá assistindo a gente aí, realmente é uma audiência qualificada. Beijão para você aí, para a Lívia, para todo mundo. Se a gente não se falar até lá, a gente se fala todo dia, né? Um bom ano novo para todos. Espero que tenha sido um Natal bem bacana. Beijo no tio, na tia, todo mundo. Enfim, vamos lá. O que você falou foi perfeito, né? Sobre a situação do Roberto Firmino, é um salário altíssimo. Eu achava até que era 10 milhões, você está trazendo aí 12 milhões de conversão, né? Em real. E para ele vir para o Flamengo vai ter que ser algo muito parecido com o que o Oscar fez em relação ao São Paulo. Vai ter que abrir mão de muita coisa para poder vir para o futebol brasileiro. E por isso, Thiago, inclusive, a gente tem essas informações de tempo contratual, que o Flamengo entende que 1 ano e nem 2 anos iriam seduzir o Roberto Firmino, que tem justamente um contrato até dezembro de 2026 com a equipe, né, saudita, e com a equipe do Al-Ain, né? Al-Ain, né? Até dezembro de 2026. Então ele tem um salário muito alto, porém o técnico da equipe saudita não está fazendo um jogo duro para que ele saia do clube, né? Pelo contrário. Então ele entende que pode ser o caminho de voltar ao futebol brasileiro. Ele saiu muito cedo daqui, né? Jogou no Hoffenheim da Alemanha, no Liverpool na Inglaterra, e hoje já desde 2023 se encontra no futebol do mundo saudita. Então a informação que a gente tem é que ele autorizou o Flamengo a tentar negociar com a equipe saudita. O Felipe Luiz parece ser o modus operandi dele, ele que é um cara muito experiente e muito rodado, não só como ex-jogador, mas é um cara também que tem um ótimo relacionamento com atletas, né, no mundo do futebol. E como você mesmo trouxe, eu me lembro na época que quando saiu a notícia do Flamengo interessado no Richarlison, eu até comentei em off, né, para alguns amigos, falei, olha, o Thiago é muito amigo do Richarlison, eu tenho certeza que o Thiago vai entrar em contato com ele e vai trazer esse fundo de reportagem. Não deu outra, né? A gente sabe da amizade que você tem com o Richarlison, ele foi, atendeu você e te deu essa entrevista exclusiva, deixando claro que ele jamais negou o Flamengo e sim deixou claro que é o Tottenham que colocou as cartas na mesa praticamente inviabilizando qualquer tipo de negócio com o ex-atacante da seleção brasileira, nesse momento, o ex-atacante. Agora, em relação ao Firmino, é um jogador que interessa ao Felipe Luiz. Momentaneamente, não é o tipo de atleta que o José Botto vai começar a tentar inserir no Flamengo. E só para deixar claro, o José Botto ele é muito bom no scouting, mas ele vem para ser diretor de futebol. Não significa que o Flamengo vai ficar procurando jogador no Chipre, na Bulgária, na Rússia. Não, não é só isso. Ele não vai se limitar somente a isso, embora hoje o caixa do Flamengo e a característica do José Botto é justamente procurar atletas que num cenário e no âmbito nacional e internacional não sejam tão conhecidos, né? Então, por exemplo, o Davi Luiz era um desconhecido aqui no Brasil e fez carreira lá na Benfica, em Portugal e depois em toda a Europa, né? Então ele vem para o Flamengo com um contrato de 3 anos, o José Botto, deve ficar aqui, a tendência é ele ficar em todo o triênio do BAP, e essa situação do Roberto Firmino, eu concordo com muita gente falando, pô, Julião, se o Flamengo tiver êxito, tem que ser no máximo 2 anos, mas 2 anos ele já tem contrato com o mundo árabe, né? Então é uma escolha de vida. É uma mudança que se ele tiver que aceitar jogar no Flamengo, ele voltar para o Brasil, jogar no Rio de Janeiro, ter grandes competições, e o Flamengo estaria interessado, Thiago, em proporcionar ao Roberto Firmino 3 anos de contrato, que é justamente para deixar claro... Isso também foi uma informação em primeira mão aqui, né? Isso. Informação nossa, que seriam 3 anos de contrato, justamente que é o tempo do BAP, né, nesse triênio, como
presidente do Flamengo, né? Coincidência ou não. Então, ainda é uma negociação em que o Flamengo entende que vai esperar muito do Firmino junto com o Al-Ahly, né? A informação que eu tenho é que ele tem, inclusive, um contrato de cavaleiro, que se ele quisesse sair do futebol saudita, do Al-Ahly, ou se pintasse uma proposta que ele entendesse que fosse interessante para ele, teria uma rescisão amigável. E mesmo que não tenha essa rescisão amigável ao Al-Ahly e Roberto Firmino, o Flamengo entende pelo que ele vale hoje, não é uma loucura o Flamengo tentar uma proposta com uma compensação financeira à equipe saudita. Por isso, o Roger Guedes, por exemplo, não é que ele foi vetado porque ele é bom ou porque ele é ruim. É porque, pelo que o Flamengo tem à disposição no caixa e pelo que o Felipe Luiz / José Boto entende, no momento não era possível a contratação do Roger Guedes. O Flamengo realmente está com o pé no chão. Pô, Júlio, está com o pé no chão, mas quer contratar o Firmino? Por isso o Flamengo entende que seria primeiro uma negociação somente pelo salário. E caso isso não aconteça, o valor que o Flamengo teria que desembolsar não é um valor, por exemplo, de 10 milhões de euros do Roger Guedes. Roberto Firmino tem 33 anos, é um jogador renomado, é bom jogador e tem características que o Felipe Luiz necessita para inserir no plantel e no elenco do Flamengo. Coisa que o José Boto, não é que foi convencido, entende que é importante ter no elenco, já que o Felipe Luiz dá o aval pelo Roberto Firmino. Tchau. Até porque, né, o Felipe Luiz já falou isso. Ele quer jogadores versáteis, ele não quer jogador que jogue só numa posição. O Firmino é ele pode jogar como 9, ele pode jogar mais aberto. Até no Liverpool, né? Ele era um 9 que jogava um pouquinho mais recuado. Ele pode ser um jogador que joga em várias funções, e isso é algo que o Felipe Luiz quer. O Vinícius Branco manda. Na escuta, Júlio, abraços ao grande pilhado, tamo junto. Presente de Natal para os inscritos dessa live. Tamo junto, Vinícius. O Alberto na estrada, grande merda. Firmino, caro e velho. Eu sempre costumo falar isso lá no programa da Jovem Pan, que as pessoas falam, tá velho. Esse cara não tá na melhor fase. Gente, é óbvio que se o Firmino estivesse na sua melhor fase, ele ia estar no Liverpool. Ele não ia estar nem na Arábia, ele ia estar no Liverpool, da Inglaterra, se ele estivesse na sua melhor fase. Esses jogadores costumam vir para o Brasil já um pouco mais velhos, não que esteja em fim de carreira, não acho que o Firmino esteja em fim de carreira com 33 anos, mas é claro que não é sua melhor fase. Aí eu vi um comentário no chat também, né, que a gente fica olhando. Quantos anos tem o Hulk? 38. Não, mas é diferente. O Hulk é um cara com uma genética muito bizarra. Ele é Tudo diferente. bem, mas tem 38 anos. O Firmino jogou no Liverpool, foi considerado um dos melhores da história, inclusive fazendo gol do título em cima do Flamengo. Eu acho o Firmino um bom jogador, cara. Sinceramente, discordo. Eu acho que até por isso tem alguns torcedores que implicam um pouco com o Firmino, tá? Claro que fica aquela lembrança. Ele também fez o gol do Mundial, comemorou muito aquele gol do Mundial. Fiquei bem bolado também. Ele comemorou muito gol, mas jogador, ele é um baita jogador. O Ítalo manda, o Flamengo tem um time muito bom. Precisamos apenas de uma ou outra reposição, sem extrapolar os valores que o clube hoje pode pagar. Eu concordo, Ítalo, mas eu acho fácil falar hoje. Quero ver depois no fim do ano se o Flamengo não ganha nada. Palmeiras investindo uma fortuna. Atlético Mineiro ainda vai investir. O torcedor vai cobrar, eu acho. Até porque a cara do Flamengo recente, do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, era contratar jogadores em todas as janelas. Eu acho que o torcedor vai querer ver contratação. Só que aí eu vi um comentário aqui no chat que mandou assim, se é difícil ele vir, para que a live? Tem que ser muito ignorante, né, para fazer essa pergunta. Em momento nenhum, a live, a gente botou a capa Firmino acertado com o Flamengo. A gente botou que ele vai escutar a proposta. E é óbvio que isso é notícia. Se você tem um grande jogador, um grande nome do futebol mundial, que aceitou escutar a proposta do Flamengo, se você tem a informação, como a gente trouxe em primeira mão, que o Felipe Luiz ligou para o Firmino, que vão ser 3 anos de contrato, gente, é óbvio que não é notícia só quando o jogador aceita, só quando está aprovado. E eu e o Julinho, a gente fica mergulhando muito nessas notícias de contrato, até porque eu não sou hipócrita. Não está tendo jogo. A gente precisa trazer conteúdo para vocês aqui. E vocês sabem que eu e o Julinho, a gente já cravou muita coisa de Flamengo e até de outros clubes aqui. Tanto no meu canal, Pilhado Esportes agora, quanto no do Julinho.
né? Então, é lógico que é pertinente passar essa informação. Agora, deixando claro, a política do BAP, provavelmente o BAP não vai entornar dinheiro como fazia a gestão do Rodolfo Landim e do Marcos Braz. Ô, Júlio, mas isso pode deixar o torcedor, às vezes, meio insatisfeito, tá? Ah, não contratou ninguém. Também não sei até que ponto o BAP vai adotar essa política, né? Não, na verdade, ele vai adotar, né, Thiago? Ele tem alguns profissionais na área que justamente limitam dentro da realidade da atual gestão do Flamengo, né? A palavra profissionalismo, ela tem que ser empregada no Flamengo devido ao amadorismo da antiga gestão, mas para tudo na vida, né, como diz, uma vez falou isso o Romário, existe o Romário Cafezinho. Tem um profissional bom e um profissional ruim também. Não é uma garantia que o Boto vai chegar aqui e vai fazer tudo certo, né? É óbvio, né? Mas, inclusive, você falou sobre valores do Firmino ganhar 3 milhões e meio. O Flamengo também não vai pagar isso para ele. O Flamengo hoje tem um teto de, no máximo, pagar X de valor a um grande jogador. E se o Roberto Firmino chegasse no Flamengo, fatalmente seria o maior salário do clube. Tá? Mesmo se ele chegasse. Mesmo com a Arrascaeta, o Flamengo não renovando com o Gabigol, o Flamengo não renovando com o Davi Luiz, há justamente esse respiro financeiro mensalmente para justamente buscar um grande jogador. Isso não significa que o Flamengo vai contratar só o Firmino. O Flamengo pode, inclusive, investir em outros jogadores menos renomados. Agora, com todo respeito, né, o Botafogo precisa contratar porque ele vai ser desmontado. O Palmeiras precisa contratar porque o Palmeiras está com esse ciclo de atleta já há muito tempo e sucumbiu esse ano. E o Palmeiras tem caixa. O Palmeiras fez grandes vendas do Hendrick, do Luiz Guilherme, do Estevão. O Flamengo, na minha opinião, precisa de alguns ajustes. O Flamengo não precisa de muitos reforços. O Palmeiras precisa porque tem e tem mas, que contratar. O Flamengo precisa contratar um centroavante porque não tem reserva pro Pedro. O Flamengo, se for perder o Wesley, precisa contratar um lateral direito porque eu não confio no Varela. Sim, mas vai o Wesley interessa pro mercado europeu e para time grande. Sim. Eu mesmo trouxe a informação que ele se reuniu com o Tottenham. Ele se reuniu com o Tottenham. E se o Flamengo perder o Léo Ortiz, que parece que a Juventus já está interessada, tem que contratar zagueiro. Então é aquilo, não precisa contratar, já tem um time formado, mas a gente está esquecendo que o Flamengo também pode perder jogadores. Se o Flamengo perde o Wesley... O Gerson no balaio. O Gerson, cara. Você trouxe a informação agora que Real Madrid e Liverpool podem estar interessados no Gerson. É claro que vai ter que contratar volante. Então tem isso, não precisa se o time ficar o time do ano passado. Agora, Léo Ortiz interessa para a Juventus. O Wesley interessa para grandes clubes da Europa. Gerson pode estar interessando para o Real Madrid e para o Liverpool. Se perder esses 3 caras, tem que repor e tem que repor caro, Júlio, porque foram os 3 principais nomes do Flamengo na arrancada final para o título da Copa do Brasil. Foram esses 3. Foram os caras que mudaram o time do Flamengo junto com o Felipe Luiz, claro. O Wesley jogando muito, Gerson carregando o time nas costas, como jogou o Gerson, e o Léo Ortiz melhorando a defesa. Falando do Firmino agora, porque saiu matéria lá no Mundo Árabe, que o Matias Jaice, técnico do Al Ahly, clube que o Firmino está atualmente, não vai forçar a permanência de Roberto Firmino e pode facilitar uma ida ao Flamengo. De acordo com informações do portal árabe Al Ion, o técnico alemão tem preferência por outros jogadores, como o argelino Riyad Mahrez, o inglês Ivan Toney e o saudita Firas Al-Braikan. Dessa forma, o comandante aceitaria facilitar a negociação para que o rubro-negro contrate o atacante de 33 anos. Ó, galera, eu vou repetir exatamente o que eu postei no meu Twitter há pouco tempo. Sobre Flamengo e Firmino, não tem nenhuma evolução, nada mudou desde quando a gente trouxe aqui que a nova diretoria do Flamengo entende que o atacante tem o perfil e requisitos para reforçar o setor ofensivo, mas por hora nenhuma negociação é avançada, embora a informação que eu tenho é que sim, eles vão, digamos, avançar uma casinha nesse interesse em Firmino, vão ligar para o empresário, vão ligar para o jogador, vão buscar todas as informações, porque de fato o Firmino agrada bastante Felipe Luiz, José Boto e o próprio BAP, presidente do Flamengo. Sobre a chegada do Boto, galera, temos novidades, vamos lá. O José Boto ele vai chegar ao Rio de Janeiro nesse sábado, dia 28 de dezembro, 6h35 da manhã está previsto o desembarque dele, não terá entrevista coletiva no aeroporto, ele vai sair dali, vai direto deixar as malas
em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, depois vai ao CT, aí vai lá, não vai conhecer as estruturas porque ele já conhece, mas vai lá, enfim, visitar, conversar com pessoas, e na parte da tarde, 1h da tarde, tem uma entrevista coletiva com o José Botto e também o BAP. O BAP vai estar presente, o novo presidente do Flamengo vai estar presente nessa coletiva e eles vão responder a pergunta de jornalistas. Então, o José Botto, ele vai começar o trabalho presencial nesse sábado, mas ele já vem trabalhando há muito tempo, mesmo estando à frente do time croata que ele estava trabalhando. Inclusive, a gente trouxe essa informação, o zagueiro João Vitor, que foi convocado para a seleção sub-20 para disputar o Sul-Americano, o José Botto não liberou. O José Botto já acompanhava esse garoto já há muito tempo. Não liberou por quê? Porque ele fará parte do time da delegação que vai viajar para os Estados Unidos para a pré-temporada. Então, ele já vem trabalhando, já se reuniu com o Felipe Luiz, ele já está fazendo esse trabalho há muito tempo de mapeamento de mercado, de planejamento, estudando o elenco rubro-negro, conversando, entendendo, ouvindo, porque obviamente deve ter empresário ligando para ele para falar sobre jogadores que estão atualmente no Flamengo, até mesmo para uma possível saída. Então, o trabalho já começou. Agora, obviamente, quando ele chegar, desembarcar aqui no Rio de Janeiro, isso vai esquentar com certeza. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Temos notícia aí sobre Firmino, né? Que deu um sim aí ao Flamengo. E isso conta bastante, né? Um sim aí para negociar, porque ele é um jogador que, vindo pro Flamengo, vai aumentar sim o patamar do Mengão. Ele é um cara muito, vamos dizer assim, habilidoso, construtor, constrói a jogada. Ele pensa rápido. Ele então seria essencial ali para jogar ali tanto de centroavante ali, um atacante, como também junto com o Pedro, né? Lembrando que Pedro volta próximo ano. Então não é um jogador que vai ficar para reserva. Ele vai ser bem utilizado ali no time do Flamengo, né? Então seria essencial ter esse jogador com sua peça fundamental. E acredito, né, que ele só venha para cá se receber um contrato de 3 anos. Aí acredito recebendo 2,5 milhões até 3 milhões no Flamengo, que ele possa vir, né? Então é uma proposta alta para um jogador, né, que, vamos dizer assim, está quase fim de carreira, 33 anos, né, mas é um jogador novo, finalizar, né? Tem jogadores aí muito mais velhos jogando no Brasileirão aí e jogando bem, né? Então, se ele tem condicionamento físico bom, né, treina bem, se cuida bem, ele pode durar aí muito tempo aí atuando em alto nível aí no futebol brasileiro pelo Flamengo. E próximo ano, né, tem disputa Super Mundial e ele pode estar querendo participar desse campeonato aí, que vai ser algo muito importante aí no cenário mundial do futebol. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.